17 de abril de 2025. Gente, continuando o vídeo. A anistia já voltando para as medidas de Donald Trump. Donald Trump está tornando a América grande novamente. O que aconteceu durante essas décadas passadas? Por conta da mão de obra barata, para não dizer outro nome, lá no país comunista, as empresas de diversos países, as indústrias de diversos países foram para lá. Então, houve as grandes indústrias, as montadoras, saíram de diversos países e foram para a China. Aí os países ficaram sem indústria, né? O parque industrial reduziu muito. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tinha a fábrica Estrela de brinquedo, a Bandeirantes, né? Estou dando só um exemplo. Acabou. Aí agora só compra brinquedo importado da China, né? Nós tivemos a pandemia. Qual foi o país, o único país do mundo que ganhou dinheiro com a pandemia? A China. A China. Todo o resto do mundo, salvo aqueles que não fecharam os seus comércios, perderam dinheiro. Nós tivemos aqui no Brasil, eu citei no vídeo anterior, pelo que eu soube, 2 municípios que faliram, que não tinham comida. As pessoas não tinham como comprar comida, não tinha dinheiro. Porque se você não trabalha, você não ganha, né? Só o funcionário público. É o que eu nos meus vídeos passados eu falava, gente, se o comércio não voltar a funcionar, porque quem movimenta a economia de um país é a iniciativa privada. Aí eu falei em vários vídeos, se o comércio não voltar a funcionar, vai zerar a renda. O país vai falir. Esse era o objetivo da esquerda. Falir todos os países e só um país ficar em pé. Qual? A China. O país de onde veio o vírus. Dá para pensar, não dá? Aí, voltando para Donald Trump. Com essas medidas, ele quer reequilibrar a balança comercial dos Estados Unidos, injetar dinheiro na economia dos Estados Unidos, né? Ele vai tirar os impostos e pretende sustentar os Estados Unidos com as tarifas. Ele quer que as indústrias voltem a funcionar nos Estados Unidos. Com isso, essas empresas que foram para lá, para a China, vão retornar para os Estados Unidos. E vai aquecer a economia dos Estados Unidos. Está tirando aquelas licenças ambientais esquerdistas, né? Aquele tanto de licença, né? Que essa esquerda globalista impôs, né? Para os países não crescerem, né? Porque o objetivo era quebrar todo mundo. Aí foi colocando stand de licença ambiental. Está tirando, vai, não sei se zerar ou diminuir consideravelmente os impostos e vai reequilibrar a balança comercial dos Estados Unidos e, com isso, as empresas que estão lá, as indústrias, vão retornar para os Estados Unidos. Aí, meu filho, Estados Unidos vai bombar, vai voltar a ser grande. E o Brasil, nós precisamos fazer a mesma coisa, né? Agora, para isso, gente, nós temos que ter pessoas sérias na administração do nosso país.
nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele fez, em que pese a infernização dessa esquerda, a instalação do governo paralelo, né, de esquerda, pelo STF, através de decisões judiciais, a petralhada entrava com a ação e o STF concedia, né? Em que pese a pandemia, o vírus que foi colocado para mim no mundo de propósito, né? Para quebrar a economia, em que pese a guerra da Rússia com a Ucrânia, que também para mim foi feita. John Biden fez essa guerra. Ele e o que está por trás dele. Para mim, ali é Biden, Kamala, Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, os globalistas, esse Jorge Soros, essa China comunista, todo mundo junto, ó. Fizeram a guerra, né? Aí isso não impediu o nosso presidente de abençoar a nação brasileira. Ele e a equipe dele. Ele fez coisas que... Gente, a arrecadação dos impostos aumentou. Ele reduziu, ele isentou muitos produtos, né, de serem tributados. Ele fez a isenção da tributação de muitos produtos. Ele abaixou o teto do ICMS, ele limitou o teto do ICMS, zerou os impostos federais do combustível. Ele fez o auxílio emergencial com responsabilidade fiscal, ao contrário desse desgoverno aí, que só gasta, tá falindo a nação brasileira. O tempo todo viajando, esbanjando dinheiro, né? Quebrando quebrando o Brasil, destruindo a economia do Brasil, né? Aí o nosso presidente, ele distribuiu o auxílio emergencial, né? Ele mandou dinheiro para os municípios combaterem a pandemia, né? Aí tivemos os escândalos de corrupção. Teve o tal do consórcio Nordeste, sumiço de respirador, corrupção na compra de vacinas, né? Porque o STF tirou do nosso presidente, mais uma vez o STF, a política de condução, de controle da pandemia. Aí colocou para os governadores e para os prefeitos. Aí foi essa tragédia. Tanta gente que morreu. Aí não ficavam em cima, batendo naquela substância que a gente não pode falar o nome, né? No tratamento precoce, o tratamento off-label, querendo caçou registro médico por conta do tratamento off-label. Ou seja, o médico não tinha mais direito de prescrever o tratamento. Gente, esse tratamento off-label salvou vidas. O azitromicina, o corticoide, o Clexane, a substância que não pode falar o nome, né? As duas, a clor, e aí, né? A gente não pode nem falar o nome porque é censurado. Olha que absurdo, gente. Era proibido falar isso. Então, assim, o escândalo de corrupção. E o paizão comunista, de onde veio o vírus, foi o único país que ficou mais rico. Foi o único país que ficou mais rico. E aí, Donald Trump está adotando essa política. Eu estou assim, eu estou aprendendo. A gente aprende, né? Com os exemplos, com os bons exemplos. Eu quero que os Estados Unidos
seja curado do comunismo, curado dessa influência comunista terrível, né? Que isso aí seja banido das escolas, das universidades, né? Que não pode. E a mesma coisa aqui no Brasil. Então, essas medidas, essas sanções são o revés do coronavírus. E a, a, a esquerda está sendo atingida por quê? Porque a esquerda daqui, essa esquerdalha daqui, se juntou com o eixo do mal. Querem destruir o dólar e fazer a moeda do BRICS, a moeda do eixo do mal. Não vai, não vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai conseguir não. Ninguém vai comunizar as Américas. O dólar vai continuar sendo a moeda forte. E esse comunismo ele vai cair por terra em nome de Jesus. Então, Donald Trump é um cara, não é à toa, né? Que ele é um dos homens mais ricos, né? Do mundo, né? Ele é uma cabeça, né? Cara inteligente. E a intenção dele é boa. Ele está pensando nos americanos. Ele quer abençoar o povo americano, né? Quer abençoar a classe média. Porque quem sofreu mais com essa ida dessas empresas, das indústrias americanas lá para esses países comunistas, foi a classe média. A gente perdeu o emprego, ficou desempregada. Porque quem é rico fica mais rico, né? Agora, quem depende de emprego para viver, diminuíram os empregos, né? Bom, então, gente, é isso. E a esquerdalha vai ser atingida em cheio, porque não vai fazer a moeda do BRICS. Não vai, o dólar não vai deixar de ser a moeda forte do mundo, não vai. Não vai. Bom, e voltando para o Nicolás Maduro tem que tirar ele de lá. O cara está querendo. Eu vi no vídeo do Continental News que ele quer tocar fogo ali naquela plataforma petrolífera da ExxonMobil. Já pensou o que não vai acontecer ali? Tem que tirar esse cara. Não pode ficar mais, não. Tem que libertar a Venezuela. Libertar a Venezuela significa libertar a América Latina. Porque o cara aquilo ali que está instalado na Venezuela é um câncer. Um câncer que precisa ser extirpado da América Latina. Aí vai atingir Cuba, porque Cuba é sustentada pela Venezuela. Cuba é, né? Vai atingir todo mundo. O Equador já mudou, né? A América Latina está passando por mudanças consideráveis. O Nayib Bukele já fez as medidas dele lá. O Equador teve a mudança, né? A Argentina, né? O Paraguai, né? Precisamos agora atingir o Brasil, né? O Brasil precisa, nosso presidente precisa voltar, né? Essa inelegibilidade dele vai cair. Isso aí é uma ilegalidade, né? Quem foi que declarou ele inelegível foi o Benedito Gonçalves, o cara que levou o tapinha, que disse missão dada, missão cumprida. Eu vou ligar. Complicado, né? Tá tudo comprometido, gente. As nossas instituições estão apodrecidas. Bom, então, agora eu quero voltar para a anistia. A anistia dos patriotas. Nós tivemos a manifestação dia 6 de abril, foi linda. Nosso presidente falou, nossa primeira-dama, pastor Silas Malafaia, diversos deputados, né? O governador de São Paulo.
Foi uma bênção. E é aquilo ali. A Paulista estava lotada, né? Ali para mim devia ter o quê? 1 milhão de pessoas? Eu não sei. Mas muita gente foi. Então, o projeto de anistia é aquele negócio. Os patriotas devem ser libertados. Por quê? Porque eles são inocentes. Aí, com a manifestação, o mundo inteiro viu o que está acontecendo no Brasil. O crime contra a humanidade, porque a prisão dos patriotas e a prisão desse pessoal, dos generais, do general Braga Neto, do Mauro Cid, desse coronel das Forças Especiais, do Anderson Torres, do Felipe Martins, do Oswaldo Eustáquio, quem mais? Do Daniel Silveira, quem mais ficou preso? Os patriotas, né? Isso é um crime contra a humanidade, gente. Crime contra a humanidade. Cometido por quem? Pelos ministros do STF. Por isso é que eu falo que o STF virou o Tribunal Popular Nazista, né? Então, com a manifestação, ficou claro para o mundo o que está acontecendo no Brasil. E aí, com isso, eles começaram a querer modular as penas. Modular, surgiu até um papo aí de pena, ter pena, depois endurece para depois ter pena. Não teve um negócio desse? O Barroso não falou? Gente, isso aí não existe. No direito não existe isso, não existe. O que existe no direito, nas leis, no Estado de Direito, no Estado juiz legítimo, é a aplicação da lei, a aplicação da justiça. Tudo tem que ser feito de acordo com as normas da nação, com a legislação. No caso do direito penal, de acordo com a legislação penal, processual penal. Não pode sair da cabeça da pessoa, né? Você tem as causas, as atenuantes, você tem as agravantes, você tem as causas de aumento de pena, de diminuição de pena. Não pode ficar no subjetivismo. Não. Isso não existe no direito penal. Não pode existir isso, né? Você tem que aplicar a lei, né? E aí, não tem esse negócio de aplicar uma pena, condenar a pessoa ser condenada, está cumprindo, aí depois, não, eu vou reduzir a pena. Não. O momento da dosimetria da pena é na sentença, é no julgamento. A pena tem que ser dosada no julgamento, de acordo com a lei. Não é com a cabeça de quem está aplicando a lei, né? Não é assim. A coisa não pode ser bagunçada, porque senão você fica à mercê, né, dos ditadores, né? Não dá, né? A lei é para todos. Então, tem que passar o projeto de anistia. E parece que o Moraes andou visitando lá o Congresso, né? Para lembrar da presença dele, né? Lembrar, para ele ser lembrado. Eu penso que essa baderna no Brasil vai acabar. Isso tem que acabar, gente. Nós estamos num estado de anomia extrema, né? Hoje o xerife da nação brasileira é esse homem aí. Não pode, isso está errado. Eu queria extraditar o Oswaldo Eustáquio, que está lá na Espanha. Aí a justiça disse que não ia extraditar ele porque não cometeu crime. A razão era política. Aí ele pegou, Alexandre de Moraes pegou e deu prisão domiciliar para um traficante que a Espanha tinha pedido a extradição dele. Sob o argumento de que a Espanha não está cumprindo o tratado. Só quem está descumprindo o tratado é ele, né? Porque lá no tratado diz o seguinte, que a Espanha, se entender que a extradição pedida pelo Brasil
tiver natureza política, ela não precisa atender. Está lá na norma. Eu vi isso aí na internet. Mais uma vez, né, colocando a nação brasileira numa situação anômala com a Espanha. Isso tudo é anomia, gente. Eu não sei. Anomia. O Brasil está sem o cumprimento das leis, da Constituição, foram suspensos pelos ministros do STF. E a lei e a ordem foram subvertidas também por quem? Pelos ministros do STF. E pelos juízes que tem por aí, juízes esquerdistas. Do mesmo jeito que que aconteceu nos Estados Unidos. Do mesmo jeito. Um juiz esquerdista lá não estava querendo impedir o Donald Trump de mandar embora o trem de Aragua de lá, mandar lá para as prisões lá de Guantánamo. Aí o Donald Trump teve que invocar uma lei do século XVIII, a lei dos inimigos estrangeiros. Aí a Suprema Corte agora dos Estados Unidos deu razão para ele. Tem que tirar, esse pessoal é terrorista. Esse trem de Aragua é um grupo terrorista. E está aqui dentro. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Quem trouxe? A esquerda. Nicolás Maduro, né? O PT. O PT, gente, só traz para cá o que não presta. Coisa que não presta. Tudo que não querem, tudo que os países não querem, a esquerda quer. O que fez agora? A mulher lá do Peru, não estou dizendo que a mulher não presta não, viu, gente? Estou dizendo a situação. A mulher lá do Peru, uma corrupta, condenada. O marido foi condenado, está preso. O cabra aí deu asilo político. Trouxe ela no avião da Força Aérea Brasileira. Meu Deus do céu. É para esculhambar, gente. Ele quer esculhambar, ele quer destruir nossas Forças Armadas. Deixa eu falar uma coisa. Eu postei os vídeos lá no Rascunho, no canal do X. Olha o que ele está fazendo. Ele está tirando todo o dinheiro das Forças Armadas. A AMAN está sem dinheiro para fazer a manutenção, limpeza das piscinas, limpeza da academia. Ele mexeu no uniforme dos militares. Quando ele estiver presente, os militares têm que aparecer com os uniformes bem simplesinhos. Por que será? Ele ficou incomodado. Está incomodado? Vocês estão incomodados, esquerdalha? Com o uniforme dos militares? Com a farda verde-oliva? A esquerda odeia nossas Forças Armadas, gente. Eles odeiam. Eles querem destruir as Forças Armadas. O problema dessa esquerda é com o exército. É com as nossas Forças Armadas. Por causa da cacetada que ela levou na década de 60. Aí tirou o uniforme. Ele não quer que apareça. Ele disse que é para não espantar a população. Não é não. É porque ele se sente constrangido. Eles se sentem constrangidos com os uniformes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Eles odeiam as Forças Armadas. Eles querem transformar as Forças Armadas numa força auxiliar, que querem montar a Guarda Nacional. Pegar todo o arsenal das nossas Forças Armadas e transferir para a Guarda Nacional Bolivariana, que eles querem montar aqui no Brasil. É isso que eles querem fazer. Vão não. Eu penso que não, né? Porque se fizer, aí tá tudo perdido. Aí mexeu nos uniformes. Não quer os militares com as insígnias, com as medalhas, não quer não. Tá muito incomodado com a farda, né? Deixa eu só falar uma coisa para vocês, espetralhada. Aquela farda ali, é só uma veste. A farda mesmo, está na alma do militar. Está pregada na pele. Ninguém tira. A dignidade de um militar, de um verdadeiro militar. Ninguém tira o amor pela pátria, pela liberdade, pela soberania do seu país. Ninguém tira. Pode tirar as medalhas, arrancar as insígnias.
Aí que piora mais ainda. Aí que o sentimento de patriotismo aguça mais. Aí que os caras ficam com sangue nos olhos. Viu? Tira não. Tira não. Você vai sair. Você vai sair daí dessa cadeira. Vai tirar esse traseiro dessa cadeira. Nosso presidente vai voltar. Em nome de Jesus, você vai sair. E vai voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Você e a petralhada todinha. Em nome de Jesus, eu estou orando. E sabe qual é a última agora que eu vi? O centro de treinamento lá no Rio de Janeiro tirou todo o dinheiro, a manutenção, onde as nossas Forças Armadas treinam, né? O tiro esportivo e o aperfeiçoamento militar. Menino, tirou o dinheiro, ele está querendo desmontar as nossas Forças Armadas. Ó, já teve o fechamento da base aérea de Recife, né? Tentou vender quartel, aí ó. Tá deixando as Forças Armadas sem dinheiro. Isso é uma praga, esse PT é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Quem está por trás disso aí tudo? O Megamente. Os mentores intelectuais, né? Não é só ele não, viu? Não é só ele não. Então, gente, eu acho que eu já falei tudo que eu queria. Nicolás Maduro vai ser arrancado de lá. Chegou um cargueiro lá parece que já entrou no mar da Venezuela, no limite ali. Um navio imenso da ExxonMobil, né? Um petroleiro. E Donald Trump não está não está a fim de transigir com Maduro, né? Maduro não tem mais negociação, não. Esse povo, gente, não tem. Comunista não negocia. Ele pode até conversar com você, dialogar, falar que vai fazer. Na primeira oportunidade, ele mete o punhal nas suas costas. Gente, assistam o podcast do general Rocha Paiva com aquele Farinazzi, do Glauco. É Glauco, parece. Menino, o general Rocha Paiva dá um banho ali. Explica tudinho, é uma maravilha. Assistam o podcast dele. Ele fala isso, porque esse rapaz Eduardo da Guerra fica querendo dialogar com a esquerda. E fica comparando o nosso presidente com o descondenado. Não tem comparação, meu filho, não tem comparação. Você quer conversar com um terrorista? O terrorista não tem conversa. Essa esquerda brasileira é terrorista. Viu o que ela fez na década de 60? Terrorista não negocia. Não. Pessoa que explode bomba em aeroporto, que sequestra embaixador, que fuzila um oficial, o Charlie Chandler, né? Fuzilou e foi fuzilado. Assalta banco, assalta carro forte, assalta cartório, explode posto de gasolina, explode bomba em quartel para assaltar, né? Que eles assaltavam para tirar as armas. Quer negociar com esse pessoal, conversar com esse pessoal só entende cana, prisão, né? E é isso, gente. E eu volto a falar da anistia, né? Anistia já. Esse pessoal tem que ser solto e indenizado, porque o Supremo hoje está destruído. A nossa Suprema Corte de Justiça não é mais uma Corte de Justiça, é uma Corte de Injustiça. Ela é parcial. Ela é uma corte ativista, ela faz ativismo político e judicial, pró-esquerda, né? Pró-esquerda. E a esquerda daqui está ligada à China comunista. O Fachin recebeu os representantes lá da Suprema Corte
o Tribunal Popular da China, ele recebeu. Tem uns dias aí, eles vieram aqui. Vieram fazer o quê, hein, aqui? Não receberam o embaixador chinês? Aí. Esse pessoal tá junto lá com o Partido Comunista Chinês. Ele quer o Brasil. Ele quer as Américas. Ele quer o mundo. Ele quer o mundo. E esse coronavírus, para mim, foi uma arma colocada para quebrar a economia mundial. Uma arma biológica. Para mim, né? Desculpa, gente, eu posso estar errada. Mas para mim foi uma arma biológica. Porque o único país que ganhou dinheiro, salvo aqueles que não fecharam seus comércios, que ficou mais rico, foi a China comunista. Ganhou dinheiro igual água. Vendendo respirador, máscara, né? Aí. Não dá, né? Tem que acabar. Nós temos que fazer igual. Adotar, drenar o nosso pântano. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E, em nome de Jesus, o nosso presidente está internado, passou pela 6ª cirurgia. Aí, ó. Consequência do quê? Da tentativa de homicídio. Aí o Cabra agora criou uma tentativa de homicídio, dizendo que queriam matar ele, o Moraes e o Alckmin, né? Ó, criando uma narrativa falsa para poder condenar nosso presidente, esses militares, essas 34 pessoas que estão lá, nessa denúncia absurda, né? Desse plano, punhal verde e amarelo, ou coisa ridícula. Eu acho que eles se inspiraram na Operação Valquíria, né? Porque a Operação Valquíria existiu, né? Para tentar aniquilar com o nazista, né? O genocida Hitler. Então, de certo, eles se inspiraram ali e criaram essa narrativa e também para se igualar ao nosso presidente, né? Ao Jair Messias Bolsonaro, que realmente atentaram contra a vida dele. Aí, nosso presidente está colhendo os frutos desse atentado até hoje. Mas, em nome de Jesus, eu creio que essa cirurgia que ele fez agora vai curar ele dessas aderências. O médico deve ter mexido em toda a parede do intestino dele, né? Arrumado. Em nome de Jesus, nosso presidente vai ficar bom, vai ficar curado. Deus está preparando ele para assumir a presidência do Brasil de novo. Ele vai voltar, gente. Jair Messias Bolsonaro vai voltar. Sabe por quê? Porque Deus é que está no controle. Deus está no controle, né? Deus é que levantou Jair Messias Bolsonaro para livrar a nação brasileira desse comunismo, dessa agenda da ONU maligna, essa agenda de 2030. Pois é. Gente, então é isso. Deus abençoe nosso presidente. Senhor, presidente, Deus abençoe o senhor, viu? Que o senhor fique bom logo. Em nome de Jesus, restaure completamente a sua saúde, viu? Não tenha pressa, não. Recupere bem. Obedeça direitinho os médicos e a Michele, viu? Obedeça, sua esposa. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Nós, povo brasileiro, estamos orando pelo senhor, viu? Pela sua saúde. O senhor vai ficar bom. Em nome de Jesus. E o senhor vai voltar. O senhor vai ser o nosso presidente de novo. Nunca deixou de ser. Para mim, o senhor é o verdadeiro presidente do Brasil, legítimo. É o verdadeiro comandante supremo das Forças Armadas. O senhor nunca deixou de ser. Esse que está aí é um presidente legítimo, é igual Maduro. Ele não mostrou o código-fonte. Não mostrou. Não tinha povo. Foi eleito assim, do nada. Tiraram ele da Polícia Federal e botaram direto ele na cadeira de presidente da República. E o Madurão lá está questionando as eleições de El Salvador, do Equador, e está dizendo que houve fraude. Mas é um cara de pau, não é? Esse povo, essa esquerda é cara de pau, gente. Os caras passam hora de peroba, os caras são treinados na mentira.
A esquerda, aquilo que eu falei, ela é mentirosa por natureza, ela é corrupta por natureza, ela é terrorista por natureza, que mais? Genocida por natureza, é, marginal por natureza. Pois é. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe as Américas, né? Em nome de Jesus. Que a Venezuela seja liberta, que Cuba seja liberta, que Nicarágua seja liberta, né? Em nome de Jesus. Vamos limpar a América Latina da tirania comunista. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tchau.